Olá, signo de Gêmeos, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Adriana Racassa, eu sou atriz, terapeuta, oraculista, professora de baralho cigano, professora de Theta Healing, entre outras coisitas mais. Esse é o segundo mês aqui desse canal, então se você ainda não me segue, vamos estar aí dando essa energia de troca. Já dá uma curtida aqui no vídeo, se fizer sentido para você. É um vídeo coletivo, não vai ressoar com todo mundo, então pega aquilo que fizer sentido para o seu momento e o resto você entrega para o universo, certo, Gêmeos? Feche os seus olhos, respira profundamente, que você receba uma chuva de amor incondicional, que venha limpando, purificando, alinhando os seus chakras, limpando e purificando os seus ambientes. Você vai abrindo o seu campo, vai se conectando com a fonte, para que você possa receber todos os direcionamentos, toda a guiança agora para o mês de maio. O que Gêmeos está pronto para saber, para trabalhar, para receber de informação agora no mês de maio. Eu agradeço a oportunidade, peço a presença, a firmeza e proteção do seu anjo da guarda e do meu, a povo cigano que nos acompanha, a Santa Sara Kali, que possa trazer toda a sua sabedoria e amorosidade para a leitura do mês de maio para Gêmeos. Se você não viu o seu vídeo de abril, Gêmeos, e está caindo aqui de paraquedas, não é à toa que a espiritualidade te trouxe, então dá uma olhadinha lá também, tá? Depois que assistir esse aqui, se ressoar, a minha forma de leitura, ela é terapêutica, ela não é divinatória, é uma leitura de campo, então que você possa receber, e ao longo da leitura eu vou passando downloads, tá? Do Theta Healing, então você vai recebendo aí tudo que fizer sentido para você receber. Certo, Gêmeos? Bora para sua leitura. Gêmeos, que confusão, hein, Gêmeos? Lelelê, lelelê. Bora lá, Gêmeos. Casa número 1 é a casa que fala do seu eu, né, Gêmeos? Como é que você tá agora no mês de maio? Eu vejo, Gêmeos, além da confusão mental, que é a sua carta de corte aqui, eu vejo, para quem é do axé, Yansan fazendo assim, ó, um rendezvous do avesso. Por quê, Gêmeos? Não dá mais para ficar na ilusão de ser quem você não é. Não dá mais para fingir e nem se apequenar diante da sua grandeza, para poder estar, principalmente com figuras masculinas que saltaram aqui para mim. Certo, Gêmeos? A sua fortaleza é você. E você não tá. Tem alguns geminianos que não estão muito certo dessa ideia. Parece que a força vem de outro, vem do lado de fora. E principalmente de figuras masculinas, tá? E o baralho em maio tá dizendo assim, meu amorzinho, nananina não, tá? Em maio isso vai ficar bem claro. Na verdade, o que o baralho fala é que já vem ficando, tá? É provável que eu tenha alguns geminianos aqui dando ficando um pouco reclusos agora em maio, por conta dessas situações e questões com figuras masculinas, tá? Mas entenda essa reclusão não para você se acabar na solidão aí não, tá? Gêmeos, é só para você se restaurar, se restabelecer, para depois você deixar o sol entrar novamente na sua vida. Até porque eu tô falando com geminianos aqui que tem a necessidade de sol, então não fica muito dentro de casa não, tá? Experimenta ir numa praça, ir numa praia, enfim, ter contato com a natureza para você é extremamente nutridor. Então não se demore, tá, a fazer isso. Gêmeos, o que o baralho fala é assim, tá meio cinzinha, tá meio xoxo, capenga, né, Gêmeos? Mas vai melhorar. Tem uma luz no fim do túnel, Gêmeos. É só esse processo de restabelecimento que você está passando, que provavelmente não começou agora no mês de maio, mas que no mês de maio você começa a entender, a internalizar, a
e fazer os ajustes necessários internos para que você saia desse lugar, tá? Gêmeos, você não é pequeno, Gêmeos, e a sua força não está no outro. Você é a sua força, Gêmeos. Olha isso aqui. Olha a outra carta do fundo do deck, a carta da Lua. Sabe? Eu posso estar falando com algumas geminianas aqui que são mães. Tá na hora de você ser mãe de si mesma também, sabe? Chega de ser mãe de marido, mãe de amigo, mãe de... Filho não tem como você deixar de ser mãe, né? Por pontos que é seu mesmo, então não tem como deixar de ser. E para você também é nutridor ser mãe, tá? Eu tô falando com algumas geminianas aqui que gostam bastante da maternidade, mas que talvez estejam sobrecarregadas por conta dos outros campos, não por conta da maternidade em si, mas dos outros campos da vida, principalmente o afetivo, que estão bagunçados, tá? Então, se precisar ficar sozinha, fica, mas não se isole do mundo, sabe? Entenda, Gêmeos, que você não nasceu para ser pequeno. Olha aqui a chama dessa vela. É uma confirmação, Gêmeos, de que você não nasceu para ser pequeno e você estava se apequenando para poder caber na vida de alguém, tá? E Maia vem falando assim, meu amorzinho, não, chega, tô cansada de ser enganada, tô cansada de ser trouxa, tô cansada de me apequenar e fingir ser aquilo que eu não sou. É como um processo de reapropriação de si. Certo, Gêmeos? Então tome posse mesmo. Deixa Yansan levar para longe o que tem que ir, deixa Yansan trazer o que tem que trazer para você, se ancora nessa força, se você conhece, se você é do axé, se você não conhece, busque informação sobre esse arquétipo, tá? Ô Gêmeos, para você entender que força da natureza é essa. Yansan é a rainha dos raios, dos ventos, das tempestades. Você está passando, está começando a ver a luz no fim do túnel, mas está passando por uma tempestade. Mas não é para ficar pior do que estava, pelo contrário, tá, Gêmeos? Então, se apropria dessa tempestade, mergulha, sente o que tem que sentir para você sair lá do outro lado, restaurada, renovada, brilhante, radiante, tá? Casa número 2 é a casa que fala do sustento, né? Sustento dinheiros e sustento aquilo que te sustenta na vida. Gêmeos, o que é nutridor para você? Novidade. Um dia você está aqui, outro dia você está ali, daqui a pouco você está acolá. Coisas diferentes são nutridoras para você. Então, talvez os perrengues que alguns geminianos estão passando é para entender que tipo de trabalho faz sentido para mim, tá, Gêmeos? Que tipo de lugar é nutridor para mim? Esse lugar que eu tô, tá pesado ou tá me elevando a outro nível de mim mesma? Entendeu, Gêmeos? Não dá mais. Lembra? É revolução. Então, se aliança a essa revolução, vou te trazer a consciência de que é seguro, saudável, justo e merecido essa revolução e que pode ser leve, apesar de ser uma revolução e que está mexendo com muitas áreas da sua vida, né, Gêmeos? Mas que pode ser leve, que você pode aproveitar a trajetória e a visão dessa revolução, sem se perder no olho do furacão, entendeu, Gêmeos? Que você pode conseguir espaços de distanciamento para conseguir enxergar até melhor, porque no meio do olho do furacão, você não estava nem conseguindo enxergar que não estava bom, que esse lugar que você trabalha agora não te eleva, na verdade ele te desgasta, ele te faz sentir pequena, ele te faz duvidar das suas próprias capacidades. Mas eu vejo aqui um caminho de vitória,
Se tem alguém aí com algum processo na justiça, pode ser que em maio essa coisa comece a se desembolar. Não vejo se resolvendo agora em maio, mas vejo começar a brilhar ali uma luzinha, tá? No fim do túnel, agora em maio, para alguns geminianos. Isso é bem específico, tá, gente? Agora em maio você começa a ter uma clareza sobre esse processo, uma clareza no sentido de vitória, tá? Com relação a esse processo. E aí, Gêmeos, a pedida aqui é entender que montanhas valem a pena você movimentar e que montanha tá na hora de você só se despedir, assim. Às vezes a gente faz uns esforços besta, menina, achando que só tem esse caminho, sabe? Só tinha aquele caminho de vitória, e se agora eu não tô mais nele, ferrou tudo desmorona, porque você estava aliançado do lado de fora, Gêmeos. É por isso que desmoronou, mas maio tá te trazendo a oportunidade de se realiançar a você, dessa reconfiguração interna, entendendo que você e o seu caminho e os seus sonhos são seus. E eles vão com você aonde você estiver, certo, Gêmeos? Para você que está procurando trabalho, vejo algumas dificuldades aqui, algumas limitações, mas limitações que talvez você mesmo e a sua mente confusa estejam trazendo, tá? E não que de fato existam limitações no mercado de trabalho para a sua área, tá, Gêmeos? Então precisa dar um jeito nessa bagunça interna. Terapia, tá, Gêmeos? Terapia é boa para cuidar dessa cabecinha confusa, para ajustar aí essa relação com o masculino. Provavelmente eu estou falando com alguns geminianos aqui que tem questões sérias com o pai, ou por falta, ou por excesso, ou por relações tóxicas mesmo com o pai. Enfim, vai cuidar desse pai, para você não achar que, não ficar esperando o príncipe encantado, o seu salvador da pátria, alguém do lado de fora que vem te salvar. Tá procurando esse pai nas relações, no trabalho, nas amizades. Tem que se ancorar e ancorar esse pai em você, não do lado de fora, não numa figura externa, tá, Gêmeos? Vai cuidar da cabecinha. Vai cuidar da cabecinha para você ter paz aqui, inclusive para procurar o seu novo trabalho, se você está nessa busca, tá? E fazer as coisas com leveza. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por que fazer essa mudança, essa transição, encontrar a sua direção com graça, leveza e tranquilidade, se aliançando à sua verdade e não mais à mentira que você estava vivendo ou contando sobre si mesma, se limitando a partir da sua própria perspectiva. Você é muito maior do que você está enxergando, Gêmeos. Então vai cuidar aí daquilo que está limitando a sua visão sobre você mesmo, tá? Casa número 3 é a casa que fala das amizades, né? De como a gente aprende através do outro. E aí temos aqui a carta da cruz, falando assim, ó. Primeiro, tá faltando aliança, tá faltando amizade com sua espiritualidade. Independente da sua religião, Gêmeos, a sua espiritualidade, ela deve ser cuidada, nutrida e cultivada. Independente da sua religião. Independente de casa religiosa, inclusive. Sabe, há quanto tempo faz que você não acende uma vela aí na sua casa para o seu anjo da guarda, que seja, sabe? Que você não bota o joelho no chão para fazer uma oração, que você não clama ao Deus do seu coração, sabe? As soluções, eles estão dispostos e disponíveis para você. Só que você não está pedindo ou não está sabendo pedir. E aí eles não têm como te ajudar. Você tá escolhendo talvez alguns caminhos de sacrifício, como o processo de evolução, processo de crescimento, de amadurecimento. E eu vou te trazer a consciência, Gêmeos, que não precisa ser assim, não precisa ser através da dor, do trauma,
e nem da repetição de padrão, tá, Gêmeos? Que você já sabe como, quando e porquê evoluir, avançar, crescer e amadurecer com graça e leveza, tá, Gêmeos? Que é seguro, saudável, justo e merecido, que você realmente já caminha nos seus dias, amadurecendo em alinhamento com a fonte, com a sua verdade, atraindo para o seu campo pessoas e relações e trabalhos mais compatíveis com a sua verdade maior, em alinhamento com a fonte. Tá, Gêmeos? Tá precisando aqui dar uma equilibrada, porque tá pensando muito no dinheiro, no financeiro, no trabalho, e tá esquecendo da parte espiritual. Tá pedindo aqui um equilíbrio dessas forças. E aí, falando das amizades, vê que tipo de amizade tá te ajudando nesse processo de reencontro consigo mesmo, e que tipo de amizade está trazendo mais sacrifício para o seu processo. Se já está difícil, você não precisa de pessoas que te apurriem as ideias. Certo, Gêmeos? Você já pode fechar a portinha da sua casa para essas pessoas, tá? Você precisa de pessoas que te respeitem, que te elevem, que te reconheçam, que te enxerguem. E não pessoas que venham trazer mais dúvidas e confusão e projeção de bosta em você. Tá, Gêmeos? Vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por que colocar os seus limites em equilíbrio com a fonte, sem precisar brigar, sem precisar de discussão, sem precisar de guerra. Que você já sabe simplesmente deixar ir aquilo que já está pronto para ir. E que você já sabe deixar entrar na sua vida coisas e pessoas e situações mais compatíveis com a sua verdade, mais compatíveis com o seu eu superior, com a fonte, coisas, pessoas e situações mais elevadas. Tá, Gêmeos? Casa número 4 é a casa que fala dos seus espaços sagrados. Espaço sagrado, casa física, e espaço sagrado, seu corpício. Tá, Gêmeos? E aí eu tô falando aqui com alguns geminianos que estão... Tem aqui a carta do cachorro, né? Falando assim, de uma guiança espiritual bem forte, te conduzindo. De repente você está se mudando ou se mudou de casa, e aí essa casa não foi à toa que chegou para você, tem bastante proteção para você aí nesse lugar, mas se mantenha com olhos e ouvidos atentos, sabe? Porque pode ser que venham novas oportunidades melhores para você, como espaços sagrados possíveis de habitação, que você precisa estar de olhos e ouvidos abertos para poder receber. Até para a galera lá do processo, que de repente está para receber uma grana, saber o que vai fazer com essa grana no sentido de espaço sagrado, se você tem um sonho, a vontade de comprar uma casa, por exemplo, sabe? Não se precipitar, mas também não ficar com medo, porque você tem aliança, e quanto mais você se aliançar ao espiritual e a sua espiritualidade, mais confortável vai ser esses ajustes, tá? E com relação ao seu corpinho, seja leal a você e ao que você está sentindo, para deixar entrar ou não deixar entrar, ou não entrar em pessoas, tá? Que não estejam, que você não tá afim. O dia que você tá afim, vambora ser feliz, vamos brincar junto. E aí experimentar também essa leveza, sabe? Do cão aqui. Ele tá muito pleninho. Tá muito pleninho aqui. Sabe, ele não tá com pressa, ele não tá a postos, atento, como algo vai acontecer de ruim, sabe? Como um perigo. Não, ele tá pleno, ele tá respirando. Precisa respirar um pouquinho mais, Gêmeos, para você conseguir ter um pouquinho mais de clareza sobre si, sobre as
seus desejos, suas escolhas, o que é verdade para você agora, para sua versão de maio, 2025.5, entendeu, Gêmeos? Para você não ficar... para você conseguir ir para a próxima fase da sua vida de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira melhor e mais leve. Tava pesado, pronto, falei, tô leve. Não tava legal. E por mais que doa, agora, Gêmeos, vai vir algo muito melhor e mais leve, mais compatível com você. Então, relaxa. Vive sem pressa essa reestruturação interna, para que você saia do outro lado mais fiel a você, fiel a quem você é agora, fiel aos seus desejos, às suas vontades. Não se desfazer dos desejos e vontades porque não deu certo com a pessoa anterior, mas se aliançar e ser fiel a elas e continuar a sua trajetória atraindo para o seu campo pessoas que estão alinhadas com essa vontade, verdadeiramente alinhadas, tá? E não sacrifício. Gêmeos. E não sacrifício, certo? Não precisa mais ser sacrifício. Casa número 5 é a casa que fala da sua autoestima e de como você deixa a sua marca no mundo. Tá? E aí temos aqui a carta do chicote. Cuidado com a autocobrança e a autopunição, tá, Gêmeos? Agora no mês de maio. Ai, tem que resolver tudo rápido, tem que melhorar rápido, tem que sair desse lugar emocional rápido. Meu amorzinho, as coisas têm o tempo das coisas. Também não é para ficar lá a vida inteira, né? No lugar de sofrimento, de tristeza, de luto. Mas você não precisa ser mais uma pessoa se chibatando, se chicoteando, porque tem que tal, tem que fazer isso ou aquilo. Você não tem que nada. Certo, Gêmeos? O que você de fato tem que é cuidar desse masculino aí, ferido, para que não venham mais nenhum cafu. Entendeu, né? Que não venha mais nenhuma íngua para tua vida, para você ficar aí se sacrificando a sua evolução, sacrificando a sua verdade, sacrificando o seu eu para poder ter essa pessoa, porque está procurando o pai, está procurando um salvador. Você é o seu salvador ou a sua salvadora, Gêmeos. Essas rédeas aqui que você está usando para se chicotear é para você usar para tomar posse da sua vida, da sua verdade, do seu querer. Vai olhar para essa dor aqui, vai cuidar da sua saúde mental, para você conseguir sair desses lugares ruins que a gente às vezes se enfia, né? A gente faz isso com a gente mesmo. Mas aí vem o quê? O povo cigano trazendo essa clareza para a gente sair desses lugares, sabe? E maio vai te trazer essa oportunidade. Organize-se, inclusive financeiramente, vai cuidar do seu campo mental. Ah, mas eu não tenho real. Tem lugar que é de graça. Tem lugar que é de graça para você cuidar da saúde mental. Acredita? Mas se você se fechar nessa ideia de que não dá, não posso, não quero, aí realmente vai ficar complicado pro teu lado. Aí maio vai ser mais desafiador do que precisaria ser. Vai ter mais sacrifício do que precisaria, entendeu, Gêmeos? Bora pra frente, Gêmeos. Bora querer se cuidar em todos os níveis. Bora querer se apossar da sua força, da sua verdade, sabe? E cuidado com esse chicote que você usa pra você e também usa para os outros, tá, Gêmeos? Porque o tanto que você se pune é o tanto que você pune quem tá com você também. Então cuida, porque às vezes não é através da punição ou do chicote ou dessa coisa tirana que em alguns momentos você tem.
Isso é só resquício do passado, de aprendizados ou de vivências suas do passado. Existem outras formas de você ser e estar no mundo que não precisa ser repetindo as pessoas lá do seu passado, pai, mãe, enfim, tá? Redescobrir quem é você verdadeiramente é a pedida de maio. Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida, né? Como é que você organiza o seu cotidiano, a sua rotina para ter tudo, para ter o momento do trabalho, para ter o momento do descanso, para ter o momento do lazer, para ter o momento do autocuidado. E aí tem a carta das estrelas, muitas cartas espirituais, hein, ô Gêmeos, na sua tiragem, dizendo assim, olha, jamais vai passar fome, jamais vai para a rua. Você tem um espírito bastante cigano, então é natural que você se mude várias vezes. Não vejo você se mudando agora em maio, mas talvez esse lugar que você está agora não seja o seu último lar ainda, tá? E aí o baralho diz assim, olha, se aliança a sua espiritualidade para um pouquinho mais na sua semana, acende uma velinha, sabe? Para você poder se escutar, para você conseguir escutar melhor a sua intuição. Porque a sua intuição é babado, viu? A sua intuição é babado. Eu tô falando com algumas bruxas e magos aqui, bruxos, né, Gêmeos? Isso também é uma potência, isso também é uma força e também pode ser um campo de vitória, inclusive profissional, tá? Você funciona muito com metas, né, Gêmeos? Então, traça as metas para o mês de maio, para você poder se organizar melhor no seu cotidiano, na sua agenda, com seus afazeres, para você ter clareza e um direcionamento melhor de para onde você quer ir. Frederico está aqui querendo participar da sua leitura, Gêmeos. Ele está berrando assim, olha, já é hora de se enxergar como sua própria estrela guia. Você é essa estrela aqui, olha o tamanho dessa estrela. E nenhuma outra estrela deixa de brilhar porque essa estrela está brilhando. Tá entendendo, Gêmeos? Vou chegar mais pertinho. Tem muitas estrelas nesse céu. O Frederico tá aqui, Tem muita bruxa e muito bruxo ouvindo esse vídeo agora de maio. Entendeu, Gêmeos? Vai assumir essa medicina que é você. Vai assumir. Mas eu vou ter que estudar. Ué, se você vai gastar o seu tempo, que seja com algo que faça sentido para você. E não com algo que só vai porque falaram que dá dinheiro, porque provavelmente dá dinheiro, porque... Sabe? O que é verdadeiro para você, Gêmeos? E aí organizar o seu dia a dia, sabe? Através de metas. Você precisa de metas. Coloca metas possíveis para o mês de maio. E aquilo que não for possível finalizar no mês de maio, você estende para o mês de junho. Tem algumas coisas aqui que não serão finalizadas agora em maio, mas que você começa agora em maio. Certo, Gêmeos? E que vão ser bem frutíferas para você. Por exemplo, para quem está procurando trabalho, se você começa agora em maio, talvez em junho você já tenha uma resposta. Se você não começa, não tem como mudar a sua área profissional, o campo de trabalho, sabe? Essa mudança que você está desejando de áreas, de novidade, não vai vir se você não olhar para isso também. Mas tem muita coisa que eu estou olhando, muita confusão. Beleza. Organize-se.
Coloca a meta. Ó, até o fim da semana eu vou entrar uma vez no LinkedIn, ou seja, lá na plataforma que você goste de procurar trabalho, eu não sei onde, né? E vai ver as oportunidades, se candidatar é um botãozinho que você aperta assim. Vai ver como é que está seu currículo, o que de repente você esqueceu de botar lá, o que de repente você pode melhorar no seu currículo, que é algo que você faz e que talvez é tão simples para você que você nem viu isso como uma habilidade, mas que é uma habilidade para muitas empresas. Tá, gêmeos? Vai olhar para essa... Vai se organizar. Aqui está pedindo organização, mas enxergando que você é a sua estrela guia. E se você não se organizar, não tem como o restante responder. Só vai responder através da sua organização, desse traçar de metas. Sabe? De saber para onde você está indo. Mesmo que você ainda não saiba exatamente para onde está indo, você já sabe que não quer estar onde está, entendeu? Então você começa a olhar, que aí o universo também dá um jeito de trazer para você as oportunidades. Mas se você não olha, se você não se movimenta, se você não direciona as suas energias, fica meio a la caralho, entendeu? E aí é mais complicado de você sair desse lugar que você está. Financeiro e emocional mesmo, porque até o fato de você tomar uma decisão, vou me inscrever nessa vaga, não, essa aqui eu não quero mais trabalhar com isso, você fortalece o seu eu interior, você fortalece essa posse, tomar posse de si, sabe? Você fortalece a si mesmo, tá, gêmeos? Então vai atrás de traçar suas metas aí para o mês de maio, metas possíveis. Não adianta querer resolver sua vida inteira em um único mês, que às vezes não vai ser possível, você vai se frustrar. O que você não precisa agora é de frustração. O que você precisa agora é organização e metas possíveis. E aquilo que não foi possível, não ser rígido e nem se punir, porque não foi agora em maio, talvez seja em junho, talvez em julho, ok? Tá? Casa número 7 é a casa que fala de relacionamentos. Ui. Bom, e aí tem a carta do coração, né? Essa carta aqui me diz o seguinte, eu tô falando com geminianos que são extremamente amorosos, são afetuosos, às vezes não muito carinhosos de toque, mas são amorosos e são afetuosos. E para você é muito importante ter isso nas suas relações, então não se demore em lugares em que isso não esteja acontecendo, ou que não seja possível você colocar esse desejo, sabe? Você gosta de ser surpreendido, você gosta de coisas românticas, não precisa ser um evento, sabe? Às vezes um docinho, um bombonzinho que leva para você já te faz, lembrou de mim, já te faz sentir, transbordar esse afeto, esse amor. Tá? Então não se demore em lugares em que você não tiver isso. É preciso entender os seus desejos, sabe? Talvez agora você esteja passando por um processo de separação. Tenho alguns geminianos aqui passando por um processo de separação e estão bastante magoados, pensando até em fechar o coração. Já vou avisar que não vai conseguir. Ai, gêmeos, porque você tem um lado, gêmeos, que precisa se relacionar, o que é ótimo, gêmeos. Por exemplo, câncer, às vezes, passa tempo demais sem se relacionar depois de um término, porque até curar, pipipi, popopó, não precisa disso tudo, não precisa se fechar, sabe? Não precisa achar que todo mundo é FDP, porque não é. Às vezes você só estava as coisas têm o tempo das coisas, as relações têm o tempo das relações, e cada pessoa que passa pela nossa vida vem ensinar um monte de coisa pra gente. Quando termina, às vezes o que você tinha que aprender com aquela pessoa já deu.
E aí vai olhar para aquilo que talvez você ache que ainda não aprendeu totalmente, para você não repetir o padrão na próxima relação, entendeu? Vai cuidar dessa relação com o pai, dessa mágoa, desse ressentimento, desse abandono que você sente aí no seu coração, para parar de ficar buscando o seu pai nas relações, viu, Gêmeos? Muito importante isso. Vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por que curar esse pai aí dentro de você da melhor e mais elevada maneira. E você já sabe deixar, liberar, integrar, resolver, ressignificar esses traumas do passado com o pai ou com uma figura masculina, de energia masculina muito forte, da melhor e mais elevada maneira, sem se privar de relações saudáveis, sem se privar da sua verdade, sem se privar de ser quem você veio ser aqui nessa terra, certo? E nem se apequenar para poder se encaixar no padrão aí desse pai ou dessa figura masculina ou de energia masculina forte, certo, Gêmeos? Que é seguro, saudável e permitido para você se abrir a partir da cura desse coração, desses traumas, desses ressentimentos. Cuidar e curar, inclusive, desse... Estou falando com muitos geminianos que foram feridos lá na infância. Mais um mês falando sobre criança ferida. Então, eu entendi isso como um shade da espiritualidade. Agora, no dia 17, eu vou fazer um trabalho com a criança ferida. Então, se você sentir que é para você, que está ressoando aí no seu coração, que você já está pronto ou quer experimentar essa mudança, ou um pouquinho, eu senti, sabe? Cuidar um pouco, olhar um pouco para essa criança ferida, bora junto. Eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E aí você participa. Se já tiver passado o encontro, ele vai ficar gravado, tá? E aí você pode ouvir e fazer e quantas vezes você desejar. Vai ficar disponível por 1 ano essa gravação, tá bom, Gêmeos? Precisa cuidar, precisa cuidar. E não se culpe porque está vivendo outras experiências mesmo com o coração ainda machucado. Vou te trazer a consciência de que é seguro, saudável e permitido encontrar as suas formas de cura, tá? Que você pode viver, mesmo estando machucado. Ok, Gêmeos? Casa número 8 é a casa que fala do renascimento, né? O que você já está pronto para olhar, para você poder sair dessa dor tão forte. E aí tem a carta da Ursa falando o seguinte. Primeiro, tem uma mãe aí também uma mãe que precisa ser cuidada internamente, tá? Uma mãe difícil, uma mãe talvez super protetora, uma mãe que deixou muitas marcas de dúvida, de dor, de alguns abusos, talvez até psicológicos, tá? Precisa cuidar dessa ferida materna. Eu tô falando com alguns geminianos que, inclusive, culpam a mãe pelo pai não ter ficado. E aí, geminiano, isso é a sua criança, tá? Isso é a sua criança. Talvez não esteja no nível consciente. Como, escolheu meu pai errado, escolheu o pai errado para mim. Tem uma coisa bem dolorida internamente aí com relação a esses pais. Tanto o pai e a mãe, tá, Gêmeos? Mas o que o baralho fala é que agora em maio, mês das mães, é hora de você ressignificar isso. Até porque lembra que eu falei que a gente tem algumas mamães aqui? Vocês são seres humanos. E seres humanos vão errar, vão acertar, vão fazer um monte de coisa maravilhosa, vão fazer um monte de M. Faz parte da vida.
sabe? Tirar esses pais de um pedestal que você colocou, de um lugar de super-heróis, ou de que eles deveriam ter feito isso ou aquilo por você, porque não é mais eles que vão te dar isso que você está esperando. Só você pode se dar isso agora, gêmeos. E enquanto você ficar no lugar da vítima, do sofrimento, do coitadinho, você não vai sair dessa dor, nem desse lugar. Vai ficar aí batendo cabeça com eles. Eles não vão mudar. E se mudar, não vai ainda assim te dar o que você precisou, ou precisava, ou ainda precisa. Eles vão te dar o que eles são capazes de te dar. Até o fim dos dias deles, entendeu, gêmeos? Então, você precisa se apossar dessa maternidade e ressignificar essa maternidade em você. Essa mãe e esse pai em você. Ser um pouco mais mãe de si mesma, sabe? Entender que é você por você. Não precisa ser sozinho. Olha que bacana. Você pode buscar ajuda terapêutica, você pode vir fazer sessões de teta comigo ou de qualquer outra terapia com a qual eu trabalho, pode vir cuidar da sua criança interior nesse trabalho, nessa prática terapêutica que vai ser maravilhosa e vai ser coletiva. Você pode fazer muitos caminhos. Eu posso te indicar, não sei se é isso ainda. Vai fazer uma constelação familiar para resolver esse pai e essa mãe, para você se libertar, gêmeos. Você é uma pessoa livre. Você é uma pessoa adulta. Eu espero que sim, tá? Se você é criança, tá aqui nesse vídeo, não era para estar aqui não, tá bom, gêmeos? Você é uma pessoa adulta agora. Você que precisa se dar a mão. Esse papai e essa mamãe não tem mais como te dar a mão que você precisa. Ok, gêmeos? E se tá vindo é porque maio já vai te dar oportunidades. Agora você vai escolher como serão essas oportunidades. Será que precisa ser sacrifício? Será que precisa brigar? Será que precisa ter conflito para poder entender que precisa olhar para esse pai e essa mãe dentro de você? Curar esse pai e essa mãe dentro da gente, gêmeos, não significa ficar na presença deles, não significa trazer mais eles para a sua vida. Só significa que você encontra caminhos mais saudáveis de honrá-los, que não seja repetindo e nem julgando eles e nem esperando que eles venham ser ou fazer aquilo que eles não são capazes de fazer. Tá, gêmeos? Lembra, você é a sua estrela guia. Tem a espiritualidade aí te dando a mão, só esperando que você peça. E que eles vão te dar tudo. Tudo mesmo, tá, gêmeos? Tudo mesmo. Casa número 9 é a casa que fala que o que você precisa, já pode, ou o que está colocado para você estudar agora no mês de maio. Estudar um pouquinho mais sobre a espiritualidade, hein, gêmeos? Estudar, se aprofundar e participar de coisas, workshop, imersão, coisas que te façam olhar para dentro e te ajudem nessa reconstrução interna que você está passando agora, certo, gêmeos? Não vai começar agora em maio, mas alguns geminianos aqui podem ser direcionados a um estudo de terapias ou de psicologia ou de parapsicologia, que é essa junção, né, de ferramentas da psicologia com o divino, com o que não está posto aqui pra gente no mundo físico. Precisa ter os olhos e ouvidos atentos e abertos, e não como um caminho de repetição, seja da sua mãe ou seja de algum parente que
é psicólogo, é terapeuta, como um caminho de desejo seu mesmo. Tá, Gêmeos? Alguns, tá, gente? E para outros é embarcar aí em meditação, grupo de meditação, coisas que te façam mergulhar em si. É a pedida para agora no mês de maio. Tá? Casa número 10 é a casa que fala da sua missão de vida, né? O que você veio aprender, o que você veio exercitar aqui nessa terra. E agora no mês de maio temos aqui a carta dos Trevos. Veio exercitar confiança em si e no divino, no seu poder de manifestação. É como se você manifestasse na vida, mas você não valida que é você que manifestou X, Y, Z coisas na sua vida, Gêmeos. E aí fica difícil, né? Fica difícil, porque você fica botando na conta de A, B, C, suas conquistas. Fica difícil ter confiança. E aí, quais os ajustes que você precisa fazer nesse olhar para si mesmo, para você se validar na vida, para você validar suas capacidades, validar tudo de bom que é você, sabe? Como é que você não fica achando que é trouxa porque é leal, porque é gentil, porque confiou no outro e o outro vacilou? Quem vacilou foi o outro. Você não tem nada de errado em confiar. Vou te trazer a consciência de que você já sabe quando, como e por que confiar, ser leal, da melhor e mais elevada maneira através da fonte, sem se perder de você, sem se perder no outro. Que você não precisa sacrificar a sua verdade porque foi enganado ou porque passou por uma desilusão ou porque está um pouco perdido aqui nesse momento. Esse é o seu grande aprendizado, a sua grande missão agora no mês de maio. Fortalecer essa autoconfiança, essa coragem, a confiança no astral, naquilo que que você não enxerga ainda, mas saber com a certeza de que vem uma parada melhor ali na frente, sabe? Enquanto você não enxerga, vai fazendo os ajustes que você sente que precisa fazer para poder acessar e assumir isso que vem ali na frente. Certo, Gêmeos? Carta número 11, casa número 11 é a casa que fala: somos seres coletivos, como é que eu ajudo? E aí temos aqui a carta do Sol. Você ajuda se reconciliando com esse pai internamente, lembrando que eu não preciso estar na presença dele ou trazer ele para a minha vida, porque a gente sabe que tem pais e pais, né? Relações com pai e mãe são sempre é de lá que vem a maioria das nossas questões. Então, assim, se reconciliar com esse genitor não significa trazer ele de volta para a sua vida, mas significa encontrar uma forma de honrar a vida que te foi dada sem precisar negar o masculino, sem precisar odiar o masculino, sem precisar negar essa potência em você. Compreende, Gêmeos? Você ajuda no coletivo quando você trabalha com a verdade, principalmente a verdade, a sua verdade, sabe? Quando você se coloca no mundo, vê quem fica e vê quem vai, sabe? É menos cansativo quando você assume quem você é. Você manifesta melhor e mais fácil os amigos, os trabalhos, as oportunidades que você deseja quando você está vivendo sua verdade. Tá? Você brilha, então brilhe! Brilhe, entendeu, Gêmeos? Igual o caranguejo lá de Moana, cheio das pérolas, das coisas. Entendeu, né, Gêmeos? Brilhar, deixar sua luz brilhar, deixar sua verdade, deixar sua expressão vir para o mundo, vou te trazer a consciência de que você já sabe expressar-se, comunicar-se, dançar se você quer dançar,
sabe? Viver a sua verdade agora, da melhor e mais elevada maneira. E casa número 12 é a casa que fala da nossa saúde de uma maneira integral. E temos aqui a cartinha de Oxum, perfumando toda a sua tiragem, dizendo assim: meu amor, tem calma. Tem calma. Nada que está fora do lugar agora vai permanecer assim por muito tempo. Aproveita esse tempo para se harmonizar com você e com a sua verdade. Se harmonizar com o seu feminino e o seu masculino. Sabe? Sair do lugar de passividade, de aceitar, simplesmente aceitar tudo que vem, para se movimentar em direção àquilo que você deseja de fato, sabe? Não só aceitando migalha ou pouca coisa. Oxum, bebê. Oxum é puro brilho, puro ouro, puro, sabe, magnetismo. Vai precisar dar um mergulhinho para dentro para depois vir para fora melhor. Então não tenha medo desse mergulho. Você não está sozinho para mergulhar em si mesmo e nessas emoções, mas precisava acontecer isso porque estava num lugar de passividade que já estava te adoecendo, mesmo sem você perceber. Certo? E a sua mensagem final, cartinha dos ratos, dizendo o seguinte: persistir naquilo que te eleva, naquilo que te, mesmo que ainda não tenha chegado onde você deseja, mas que te movimenta, te energiza, é uma boa. Persistir naquilo que te diminui, te exaure, te cansa, aí já é burrice, gêmeos. Então, observe, cuide, principalmente da sua cabeça, para você entender o que é o que na sua vida hoje. Sabe? Quem vale a pena manter, quem não, que situação, que pessoa. Aonde você ainda está se protegendo, porque não está olhando para as emoções necessárias, sabe? Tá passando por esse momento de que está tendo que tirar força do fiofó para poder reagir, para entender que tem força. E eu vou te trazer a consciência do que é força pela perspectiva da fonte mais elevada, com graça e leveza, que você não precisa se machucar para entender qual é a sua força, que você não precisa dos desafios e nem se sacrificar para entender que você tem força e que você tem vulnerabilidades e que tá tudo bem, que essas coisas todas, essas potências, essas emoções e esses dons e esses talentos já coexistem da melhor e mais elevada maneira aí dentro. E que você sabe exatamente o tempo e o momento certo de usar cada um deles da melhor e mais elevada maneira. Certo, gêmeos? Não fica batendo cabeça tentando se manter no passado. Não fica batendo cabeça esperando esse salvador. É você. É você. Então se apropria, se nutra, encontra os seus espaços de descanso para essa luta toda de válvulas de escape, para você conseguir se ir adiante, sair dessa roda de samsara de dor e ir para outro ponto da sua vida, muito mais próspera, muito mais coerente, muito mais alinhado e harmônico com quem você é e com quem você deseja ser. Certo, gêmeos? Que você receba uma chuva de amor incondicional, que venha assentando todos esses conhecimentos, todas essas consciências através da fonte. Que qualquer espaço-tempo em que esse vídeo seja acessado, todas essas informações ressoem e te tragam informações preciosas para a sua evolução, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Se fizer sentido para você, começa a seguir aqui o canal, dá o seu joinha
e compartilha esse vídeo com outros geminianos que você conheça. Tá bom? Arroa, amém, axé, e a gente se vê no seu próximo vídeo. Um beijo, gêmeos!